Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Brasil encanta com um time bem mais ofensivo. Será que essa escalação pode ser utilizada na Copa? O Neymar em grande fase foi o destaque, mas a gente precisa falar de outros jogadores, inclusive os que entraram no segundo tempo. Quem aproveitou a chance, chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Você aí está preparado para o Hexa? Eu tô otimista, tô confiante. Sei que a seleção de Gana não impôs lá tantas dificuldades no amistoso, mas também sei que é uma seleção que estará na Copa, que tem o seu valor. As equipes africanas estão ou têm estado muito competitivas, mas no jogo realmente a gente precisa entender o que aconteceu. Será que Gana é tão frágil assim? Ou o Brasil que está acima da média e não deixou a seleção adversária jogar? Eu vou mais com essa segunda opção. Eu acho que, obviamente, nós não fomos devidamente testados nem nas eliminatórias e nem nesses amistosos, não estamos sendo testados com o nível de dificuldade que vamos encontrar na Copa do Mundo, mas a gente precisa se deparar com a realidade. E a realidade é o Brasil sim estar nas eliminatórias e sim enfrentar amistosos contra seleções que são inferiores tecnicamente. E o que a gente precisa fazer quando isso acontece? Sim, passar por cima, atropelar, dar show, é o que tem acontecido. O Brasil, no único torneio preparatório para a Copa, que são as eliminatórias, que disputou, o que o Brasil fez? Sobrou, como nunca na história. E isso me leva a crer que o Brasil está bem preparado. Não só isso, né? O nível de observação que foi feito por essa comissão técnica, jogadores em altíssimo nível nas suas equipes, sendo protagonista das suas equipes no futebol europeu, no futebol mais valorizado do mundo, e isso tem trazido, isso tem sido digamos assim, reflexo também na seleção, porque muitas vezes isso não acontece. Às vezes o jogador é muito bom no seu clube, chega na seleção, você precisa formatar um time, né? Esse é o desafio do técnico da seleção e ele tem conseguido isso. Eu tenho notado, gente, uma seleção muito coesa, muito integrada. Putz, cara, o roteiro tá muito... Eu não quero me empolgar tanto assim, porque eu sei que 7 jogos, eles, enfim, são muito aleatórios, né? Tudo pode acontecer, são jogos únicos, né? Então você acaba ficando refém da aleatoriedade do futebol e às vezes uma bola que entra aqui, que não entra ali, acaba definindo as coisas, ditando todo o destino, né, de uma seleção. Mas estamos muito bem preparados. Esse jogo contra a Gana, o técnico Tite promoveu uma escalação que chamou a atenção. E ele tinha, em entrevistas recentes, dito: eu fui volante, eu fui meio campista, mas eu gosto de gol, eu gosto de fazer gols. E o Tite sempre se notabilizou dentro das suas equipes, especialmente no Corinthians, né, por ter equipes defensivas muito bem postadas. Mas não se enganem, né? Ele mesmo disse, o Corinthians de 2015 talvez seja um reflexo disso. Um time que jogava muito bem com a bola no pé, que era ofensivo. Como foi o Grêmio de 2001, como foi o Inter de 2008, como foi outras equipes dele em que a gente percebia essa revolução tática em termos ofensivos. E no Brasil, o que ele promoveu? Apenas o Casemiro como primeiro homem, tirou o Fred, botou o Paquetá meio ao lado, né, do Casemiro. Eles um pouco mais hermanados ali, mas a gente sabe que o Paquetá sai um pouco mais. O Neymar centralizado e abriu o Vinícius Júnior e o Rafinha com o Richarlison de centroavante. Na defesa, ele também promoveu alterações. Deu uma chance para o Alex Telles. Quando eu digo deu uma chance, porque o Alexandro, que foi cortado, tem o Renan Lodge e tudo mais. Acho que nessa disputa aí o Alex Telles está um pouco à frente, mas pode ser o Alexandro também. Alex Telles na esquerda, que é um lateral esquerdo mais construtor, então ele fecha mais para o centro quando você tem mais opções ofensivas, né? Quando você está, digamos, sem a bola, você pode se dar o luxo de ter o Alex Telles como um construtor, até porque o Vini faz o corredor pelo lado esquerdo. E também quando você é atacado, aí você tem um lateral que vem defensivamente, o Paquetá desce, o Vini recompõe, tudo é formatação, tudo é compactação, tudo é mecanismo dentro de um time para que as coisas funcionem e aí sim você possa ter um time como esse. E na direita o Éder Militão, que não vem jogando assim no Real Madrid, jogou no começo de carreira como lateral, mas exatamente o Militão ali, ele não é só um lateral, ele também é um zagueiro. Mas então o Tite joga num 3-4-3, ele joga com 3 zagueiros? Joga. E o Militão, que tem a capacidade de sair um pouco com a bola, ele pode construir na lateral, mas ele participa da linha de 3 com essa saída de bola ao lado do Thiago Silva e do Marquinhos. Então vejam que tudo é movimento.
O Militão está ali também para fazer essa segurança defensiva e propiciar com que o time do meio para frente possa ter jogadores mais técnicos, e aí quando o Brasil tem a bola, bom, aí o show acontece, né? Você tendo jogadores do nível de Paquetá, Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior e Rafinha, a coisa funciona com muita intensidade. E me chamou a atenção no primeiro tempo, que foi espetacular do Brasil, que foi de uma supremacia absurda, esse perde e pressiona no campo de ataque. Então esses jogadores que são intensos e velozes, como o Richarlison, o Rafinha e o Vini Júnior, eles começam a tentar roubar a bola quando eles perdem no campo de ataque com muita velocidade, com muita rapidez. Por quê? Porque aí o Brasil, que já tem muitos homens de frente, se ele rouba a bola no campo ofensivo com toda essa com todo esse batalhão de jogadores ali próximos da grande área, você está muito mais próximo de fazer o gol, muito mais próximo de incomodar o adversário. Se você não consegue roubar nos primeiros minutos, recomposição. Todo mundo volta para os seus lugares e aí o Brasil se defende um pouco mais. Eu acho que essa escalação pode sim ser repetida na Copa, na estreia contra a Sérvia, porque, repito, tudo depende dos mecanismos, tudo depende dos movimentos que esses jogadores fizerem. Se todo mundo tiver disciplina e comprometimento, dá para jogar assim. Talvez falte ali um segundo volante um pouco mais intenso, mais marcador, como seria o Fred, por exemplo, mas o Paquetá, você tirar do time, você prescindir da técnica e a capacidade tática, inclusive, do Paquetá, eu acho muito ruim. Porque hoje você tem um jogador que pode fazer a marcação, mas que infiltra muito bem. O Neymar enfiou uma bola para ele espetacular, que ele chutou em cima do goleiro, mas porque ele é esse jogador, ele também se desloca, ele também descola e chega lá na frente. Nós temos muitas opções, cara. Antigamente dependíamos só do Neymar, toca no Neymar que ele resolve. Hoje em dia o Neymar pega a bola e olha para o lado, olha para frente, olha para onde ele quiser, e ele tem parceria para jogar. Repito, de jogadores protagonistas nos seus times. O Rafinha talvez tenha feito um jogo, eu não acho que ele foi mal, eu acho que o Rafinha, até na seleção, sempre foi mais decisivo, foi mais efetivo, ele simplificava mais as jogadas. Hoje eu senti ele um pouco, tentou dar uma bicicleta lá, não conseguiu, teve uma trivela do Vini Júnior absurda, maravilhosa pelo lado esquerdo, que ele não podia ter perdido o gol, né? O Matheus Cunha, que entra no segundo tempo, também perde um gol feito num rebote do goleiro, no chute do Rodrigo. Enfim, eu também entendo o nervosismo, né? São jogos de testes em posições em que o Tite ainda não tomou a sua decisão final. São 26 jogadores e tem algumas vagas em aberto, especialmente no setor ofensivo. Então eu imagino como deve ficar a cabeça do jogador para esses dois próximos jogos, que são os últimos, né? Antes da Copa, antes da lista oficial, para tentar cavar uma vaguinha lá, uma última vaga. Será que o Matheus Cunha tá fora do Mundial depois de ter perdido esse gol? Não sei, ainda tem mais um jogo para acontecer, tem muito de relacionamento, tem muito dos treinamentos também que o Tite observa. Eu não seria definitivo em relação a isso, mas é claro que a gente conseguiu perceber algumas coisas. Vamos lá, a gente teve substituições depois desse time titular, como o Bremer da Juventus entrando no lugar do Thiago Silva no segundo tempo. Gostei, hein? Zagueiro forte, personalidade, o cara não perde dividida. A gente não foi muito ameaçado por Gana, é verdade. Mas, de novo, analisando os movimentos, o posicionamento do jogador, né, a saída de bola dele, você tá ao lado do Marquinhos ali e substituir o Thiago Silva não deve ser algo muito simples, né? E o Bremer, pra mim, deu conta do recado, hein? Acho que, sei lá, botou uma pulguinha atrás da orelha do Tite também. E se entrou no segundo tempo do primeiro jogo desses dois amistosos, para mim indica que o Tite está um pouquinho inclinado a observá-lo mais de perto. O Fabinho entrou na vaga do Casimiro e sabemos, né, que os dois praticamente se equivalem, né? Um é um substituto do outro, então se você não tem o Casimiro, você tem o Fabinho, que eu sou muito fã desse jogador, versátil, polivalente, joga uma barbaridade. Depois o Everton Ribeiro entrou no lugar do Paquetá e isso para mim é um indicativo claro de que o Tite não abriu mão do sistema. Porque ele não tirou o Paquetá para botar o Fred, ele tirou para botar o Everton Ribeiro, que também é outro jogador que está sendo testado nesses jogos, que é outro jogador que recuperou a forma, recuperou o holofote, o olhar, o radar, por conta da temporada espetacular que vive com o Flamengo, inclusive no lugar do Coutinho. Então quando você tira o Paquetá, você põe o Everton Ribeiro,
Para mim tem um sinal aí de que ele vai apostar nesse time. Depois o Matheus Cunha entrou na do Richarlison, né? Como a gente já falou, perdeu um gol. E o Richarlison vale um capítulo. O Pombo foi bem demais. Se o time for jogar com centroavante, o Richarlison é impressionante, né? A força física que ele tem, o posicionamento. O primeiro gol que ele faz é muito de centroavante, né? Ele pega uma enfiada do Neymar, tudo bem, sem marcação de Gana, né? Se você for olhar, Gana não diminui o espaço, não chega ninguém marcando, mas ele pega de fora da área e já arremata no cantinho. E o segundo gol, ele antecipa, inclusive, é o Thiago Silva, que estava ali na bola, ele vai lá, brum, cabeceia numa assistência do Neymar que deu 2 assistências. E depois o Antony entrou no lugar do Vini Júnior, que é outro jogador, o Antony, né, que tá cada vez mais pavimentando o seu caminho para a Copa do Mundo. E o Neymar, obviamente, também vale um capítulo, né? Porque ele tá jogando demais. Ah, mas no futebol francês, pelo Paris Saint-Germain, não interessa. A gente tá vivendo uma Copa do Mundo, um período de pré-Copa em que o Neymar está no seu auge físico, técnico, está muito bem fisicamente, inclusive. Tomara que ele permaneça assim até lá, porque ele vai nos ajudar muito. E eu tô adorando essa nova função do Neymar, como um 10, vindo de trás, enfiando bola para os companheiros. No Paris ele também, na verdade ele se movimenta muito, né? Ele faz até gol de centroavante, como fez recentemente, né? Dominando com a direita, chutando com a esquerda, o posicionamento dele, ele é um cara muito móvel, é isso que o Tite quer dar para ele, liberdade no campo. E com essa formatação é isso que você dá para o Neymar. Caçado em campo, apanhou, normal, mas a resposta dele foi bem legal. Ele aguentou no osso, né? Como a gente fala, né? Em alguns momentos até desistiu da jogada porque é difícil. Um jogador muito técnico, que é muito caçado e ele não pode correr o risco de se lesionar antes da Copa do Mundo. Eu acho que a gente não precisa mais tanto do Neymar como já precisamos, mas a gente ainda precisa do seu talento, da sua qualidade, e essa função encontrada por ele, pelo Tite, enfim, recentemente na carreira, ela tem favorecido com que a gente priorizasse esses pontas de tanta velocidade e qualidade que o Brasil tem. Dá para jogar com 9, seja o Richarlison, seja o Pedro, seja o Matheus Cunha, seja quem for, seja o Firmino, enfim, seja o Jesus, que não foi convocado para essa sequência de amistosos, mas que eu imagino que esteja na Copa. A gente tem muitas possibilidades e é isso que me dá confiança. Repito, são 7 jogos, serão as melhores seleções do mundo. Copa é outra conversa. A gente só vai ver quando a coisa acontecer lá no Catar mesmo. Mas, cara, gostei demais desse primeiro jogo e terça-feira a gente acompanha um pouquinho mais diante da Tunísia. Comente aqui o que faltou comentar. Descreva aqui se você está confiante ou não, otimista ou não. Deixa aqui o seu comentário, deixa o like também que é importante. E inscreva-se no canal. Aquele pedido sempre, né? Obrigado pelo carinho de todos e até a próxima. Tchau!